Olá, boa noite. Boa noite, família itatirense. A você o meu carinho, o meu respeito, independentemente de sua crença religiosa. Se você é família, não importa se você tem a confissão religiosa católica, se você tem uma confissão religiosa evangélica, o meu carinho também, o meu respeito também. Igualmente, a qualquer família que seja família e que tenha valores. Qualquer família tradicional tem valores e devem ser preservados. Portanto, é a você, família itatirense, família da Itatira, a quem respeito, a quem amo como instituição sagrada, como uma instituição criada pelo Senhor. Você, família tradicional, é a você a quem quero me direcionar esta noite. Eu sou o professor Samuel, leciono na rede municipal de Itatira e resolvi iniciar uma batalha, uma luta contra alguns males perigos também que podem assim serem classificados, contra alguns perigos que rondam a família itatirense. Dois deles destaco, embora falarei somente sobre um. Mas dois perigos graves que rondam as famílias de nosso país. O ativismo gay e ideologia de gênero. Senhores pais, senhoras mães, tenho certeza que sobre este último também os senhores talvez não conheçam nada ou tenham um conhecimento superficial. Então, neste vídeo, o meu objetivo é de falar-lhes, de explicar-lhes o que significa ideologia de gênero, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, direi-lhes o mal que isso causa, o perigo que isso causa aos seus filhos, às suas filhas. Em terceiro lugar, falarei sobre a situação desse tipo de ideia, desse tipo de ensino, a situação dele na legislação brasileira. Inicialmente, quero começar a definir o que significa ideologia de gênero, senhores. Senhores pais, senhoras mães. Ideologia de gênero é uma criação, é uma ideia, simplificando para ser mais didático aos senhores. Ideologia de gênero é uma ideia criada por cientistas comunistas, por cientistas marxistas, por cientistas revolucionários e defendido por muitos profissionais, por muitos psicólogos, por muitos pseudos educadores em nosso país. E o que significa, agora concretamente falando, o que significa a ideologia de gênero, senhores? A ideologia de gênero diz que é uma ideia. E o que essa ideia diz? Essa ideia afirma que ninguém nasce homem ou ninguém nasce mulher. Seu filho, que nasceu com um órgão masculino, isso não significa dizer que ele seja homem, é isso que a ideologia de gênero diz. Se sua filha nasceu com um aparelho sexual feminino, isso não significa dizer que ela é mulher.
Não. A ideologia de gênero diz que esses aparelhos sexuais que nós trazemos no nosso corpo não significam nada. Apenas a ideologia de gênero diz que a, o tipo de vida sexual que nós teremos é definido pela nossa escolha. O nosso gênero é definido por nós mesmos e não pelo nascimento. É isso que a ideologia de gênero diz. Com outras palavras, a ideologia de gênero diz que você escolhe. Se você nasceu como homem, você pode muito bem se relacionar sexualmente com outro homem e que isso não tem nada de errado. Se você é mulher, também é a mesma coisa. Ou seja, isso é algo danoso, terrível. Isso causa um estrago, uma confusão mental muito grande, uma confusão psicológica nas crianças muito grande. Na Inglaterra, país em que a ideologia de gênero foi introduzida, o índice de crianças que buscaram ajuda psicológica subiu, alcançou o patamar de 1000%. Portanto, crianças que depois de um certo tempo de doutrinação de ideologia de gênero, ficaram confusas, não sabendo a sua real identidade sexual, ou seja, não sabiam o menino, não sabia se de fato era homem mesmo ou se era menina. E a menina não sabia se de fato era uma mulher ou se era um homem. Veja o estrago, a confusão que isso causa no seu filho, na sua filha. Sem mencionar que isso é um tema de natureza moral. E o interessante é que a lei do nosso país, que daqui a pouquinho direi aos senhores, falarei dela, a lei deixa muito claro que a escola cabe somente instruir. O papel de educar é da família. E esses temas de que estou falando, sobre a ideologia de gênero, sobre sexualidade de alguém, sobre a escolha sexual de uma pessoa, isso é um tema moral, é de natureza moral, e só cabe unicamente à família tratar sobre ele. Percebam, senhores, que não é papel da escola fazê-lo, cabe à família unicamente fazê-lo. E isso não é ideia minha. A Constituição mesmo do nosso país diz, e aqui já vou entrar no último ponto, que, como lhes disse, falarei sobre a situação, qual é o embasamento que isso tem para ser ensinado, qual é o embasamento legal que isso tem. A Constituição, a nossa Constituição, no artigo 226, diz o seguinte: é dever dos pais assistir é manter a criança no seu sustento de alimento e outros materiais. É dever do pai assistir, criar e educar o filho moralmente. Portanto, isso está na Constituição, no artigo 226, aliás, desculpem, no artigo 229. O artigo 229 é muito claro, é muito explícito quanto a isso. Portanto, reserva à família o direito, o dever, aliás, o direito de instruir moralmente o seu filho. Nós não temos ensino de ideologia de gênero nas escolas do município de Itatira. Todavia, é fundamental que nós estejamos atentos, pois a qualquer momento
Documentos podem chegar vindo do governo estadual ou do governo federal. E isso será vigiado por nós, para que isso não seja introduzido, para que o ensino da ideologia, né, para que o ensino da ideologia de gênero não seja ensinado nas escolas. Ainda citando um outro artigo da Constituição, o, o artigo que quero falar é o 226, agora sim, artigo 226 da Constituição. O que lá diz? A família, base da sociedade, é protegida pelo Estado. Os valores, portanto, da família, senhores, ou são protegidos pelo Estado. O Estado aqui não é a unidade federativa do nosso país, mas a instituição político-administrativa de um país e, por extensão, de um município. O município pertence ao Estado. Então, senhores, a família tem o seu trato, o seu cuidado na própria lei maior do nosso país, na Constituição. Cabe ao Estado zelar pela família. E cabe aos pais, no seu artigo, na Constituição diz, no seu artigo 229, cabe aos pais ensinar moralmente aos seus filhos, dar-lhes conteúdo moral. E cabe à escola fazer a outra função, que é instruir. Portanto, senhores, não é papel da escola educar moralmente ninguém. É papel da escola unicamente instruir academicamente, cientificamente a seu filho. Cabe à família, todavia, instruir moralmente seu filho. Resumindo, a escola instrui, a família educa. Eu quero terminar este vídeo agradecendo às famílias de Itatira, a você, qualquer que seja. A sua crença religiosa não importa, querido. A sua crença religiosa não importa, minha querida. Você é pai, você é mãe, o meu carinho, o meu respeito por você. E estamos juntos. Já fui à Câmara Municipal tratando desse tema. E continuarei. Você, querido, que assistiu a esse vídeo, divulgue para os seus amigos. E eu quero, portanto, agradecer a atenção dos senhores e das senhoras e tenham uma boa noite. E esperamos que o Senhor, oremos para que o Senhor Jesus nos abençoe e nos livre de tanto mal da ideologia de gênero, inclusive. Boa noite e muito obrigado pela audição.